Boa noite. Fiquei preocupado quando o Juan falou de Noé. Estou me sentindo velho. É uma alegria estar aqui, é um prazer. Olha para o lado aí e diga assim: orei a semana inteira para sentar do seu lado. Próximo culto que eu vim aqui, seja estratégico, senta do lado de alguém que você está, que eu vou pedir para você dar a mão. Aí eu digo assim: se você tem alguma coisa, quer alguma coisa, dá duas apertadinhas. Eu trago um abraço da minha família. Eu sou casado há 13 anos com a mesma mulher. É importante dizer isso. Tenho 3 filhos maravilhosos. Eu estava em Joinville com meu amigo Lipão. Eu estava lá na Onda Dura. Eles fizeram um evento no Beto Carreiro. Depois ontem a gente passou o dia no parque. Aí hoje de manhã, ontem antes de dormir, eu saí bem cedo hoje de manhã. Meu filho virou para mim e falou assim: pai, você vai para onde? Eu falei assim: vou para a igreja de um amigo meu lá em Dayatuba. Aí ele me disse: você vai orar pelos doentes? Aí eu disse: vou. Tá bom, ora pelos doentes. Então me lembra de orar pelos doentes, porque quando eu voltar para casa ele vai me perguntar se eu orei pelas pessoas doentes. Mas como todo mundo aqui é jovem, ninguém está doente. Na verdade, não vou começar assim não, daqui a pouco a gente ora pelos doentes. E eu trago um abraço da minha família, da minha esposa, Mara. E a gente namorou 7 anos, cara. Quantos querem essa unção aí? Ninguém quer, né? Ninguém quer. Seu caso antes era treta. Meu namoro foi treta, muita treta, vixe. Mas graças a Deus a gente tinha uma palavra e a gente andou, e a gente precisou desse tempo. Mas eu oro que vocês tenham a unção do meu irmão, 7 meses. Eu não ouvi nenhum glória a Deus. E eu trago um abraço da minha esposa, dos meus filhos. Deixa eu começar aqui. Ame sua família. Vamos lá. Ame sua família. Sabe, não seja como Ló, que quando os anjos entraram ali em Sodoma e Gomorra para tirar Ló deu as suas filhas para proteger os anjos. Não faça isso. Ame sua família, cara. Faça ministério da casa para a família, ou melhor, da casa para o púlpito, não do púlpito para casa. Se você esquecer tudo nessa noite, não esqueça disso. A sua principal missão é construir uma família maneiríssima. A tua principal missão é permanecer na tua aliança. A tua principal missão é fazer seus filhos se tornarem avivalistas e reformadores nessa geração. Essa é a sua missão. Se tem um alvo na minha vida, é fazer a minha família se tornar uma vitrine, não para o mundo, mas uma vitrine para os meus vizinhos, e dos meus vizinhos para a igreja ao qual Deus tem colocado para liderar. Ame sua família, comece de lá, amém? E crianças são muito engraçadas, né? As crianças, elas são demais. Esses dias minha filha virou para mim, a minha menorzinha, falou assim: pai, como Deus é Jesus, Jesus é Deus, e Deus é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus? Eu falei: não sei. Eu só sei que é. E é engraçado as perguntas, cada dia fica mais complicado. Cada dia eu tenho que ler mais a Bíblia para poder responder as perguntas dele, porque as perguntas deles muitas vezes são mais inteligentes de perguntas de pessoas que já estão na igreja há muito tempo. E eu tenho um negócio aqui que eu queria ler para vocês. Umas crianças escreveram para Deus. Eu acho que você já ouviu isso, mas eu quero ler de novo. Uma criança escreveu assim: querido Deus, você queria mesmo que a girafa fosse assim? Ou foi um acidente? Eu gosto disso. Essa aqui também é legal. Querido Deus, obrigado pelo meu irmãozinho, mas eu orei pelo um cachorrinho.
você se sentiu parte dessa história, né? Eu gosto desse aqui também, quer ver? Querido Deus, nós lemos que Thomas Edison fez a luz, mas na escola dominical nós aprendemos que foi você. Acho mesmo que ele roubou a sua ideia. Só mais um. Querido Deus, talvez Caim e Abel não se matassem tanto, um ou outro, se eles estivessem em seu próprio quarto. Isso funciona bem entre eu e meu irmãozinho. Criança demais, eu amo criança. Sabe, o reino é das crianças, não dos infantis. Há uma grande diferença entre você ser uma criança e você ser um infantil. Criança é pureza. Sabe, nós não podemos ter uma mentalidade de infantilidade no reino de Deus. Você precisa amadurecer. As crises que você passa é o processo de Deus para te levar a um amadurecimento. E a nossa geração, ela tem que parar de evitar processos. Processos é a maneira pelo qual Deus trabalha em você para que um dia você possa conviver com o peso do favor dele. Eu vou repetir isso. Processo é a maneira pelo qual Deus trabalha em você para que um dia você possa conviver com o peso do favor dele. Porque a nossa geração está prestes a entrar numa onda de favor como nunca antes houve na história. Sabe, hoje um jovem de 19, 20, 30 anos, ele já tem, alguns já têm o seu apartamento, já tem o seu carro. Sabe, se você vê há 20 anos, 15 anos atrás, os nossos pais, eles trabalhavam talvez toda uma vida para ter um imóvel. Hoje nós estamos sendo empoderados muito cedo, com finanças, com credibilidade. Hoje você pega, hoje eu estava almoçando com alguns pastores jovens dessa geração. Você pega então pastores com 20 anos, 22 anos, sabe, já falando a essa geração. E isso é maravilhoso, amém? Sabe, idade não fala de maturidade. Mas a única coisa que a gente espera de pessoas que envelheceram, que têm cabelos brancos, é sabedoria. Porque os anos andando nos leva a adquirir sabedoria. Está comigo? Mas processo, Deus tem dado favor a essa geração. Mas essa geração precisa aprender a abraçar o processo. Os dois primeiros reis da história de Israel, um era chamado Saul, outro Davi. Saul recebeu o reinado sem nenhum processo. Samuel então está na casa dele, Saul bate na porta atrás das jumentas do pai, e Samuel abre a porta e o unge rei ali. E todo o processo de Saul foi público. Agora você pega Davi, ele é ungido, e ele passa mais ou menos 15 anos de processo. Uma janela de 15 anos de aprendizado, um pouco mais ou talvez um pouco menos. Mas esses 15 anos do processo de Davi o levou a se tornar um dos grandes reis da história, ou talvez o maior rei da história de Israel. Sabe, quando Davi foi ungido ali na casa de Jessé, a Bíblia fala que meses depois dele ter derrubado então Golias, ele teve que fugir da casa de Saul, porque ele recebeu a filha de Saul como gratidão por ter matado o gigante. E ele foge, e ele vai até Samuel e fala: o que está acontecendo? O cara está me perseguindo, você derramou um óleo na minha cabeça e a casa está caindo para mim agora. E ele foge, Samuel, não posso te falar, não posso resolver seu problema. E ele foge para a cidade dos sacerdotes, e quando ele chega na cidade dos sacerdotes, o sacerdote diz para ele: eu não posso te receber, eu não posso fazer nada para você. E ele vai descendo, ele vai até Gate, a cidade de Golias, e ali ele entra na cidade de Golias, e quando ele vê que é treta, ele finge ali um ataque epilético, ele cai no chão e finge uma convulsão. Está escrito, cara. Davi foi rejeitado até pela cidade de Golias, e aí ele é jogado para fora da cidade, e ele desce e entra na caverna de Adulão, e ali na caverna de Adulão começa então o start daquela vida que iria revolucionar a sua geração. Mas ele teve um processo, sabe, e esse processo levou a uma mentalidade de um rei que trouxe um novo tempo para a história de Israel. Não fuja do processo. Não fuja de processo, cara. Sabe, você precisa entender que Deus quer derramar sobre a sua vida algo que é tão genuíno e poderoso. Mas você precisa entender também que Deus não põe vinho novo em odres velhos. E o processo ele se
torna esse odre novo para conter esse novo vinho do Senhor. Amém? Você está aí? Então, eu acredito que essa geração precisa abraçar processo. O rei com processo e o rei sem processo. A pergunta é: quem foi o maior rei? Com processo ou sem? Eu recebo muita mensagem assim: Guga, meu pastor, cara, meu pastor ele não me apoia. Sabe, o meu pastor ele não me abraça. O meu pastor, cara, ele de verdade, ele tem sido assim uma barreira para o meu ministério. E eu falei: você já conectou o teu coração ao dele? Você já tentou fazer isso? Você já tentou entender que o processo, talvez Deus te colocou no processo de servir? Porque a gente tem uma mentalidade, cara, que todo mundo tem que servir a nossa visão. Mas presta atenção, eu estou querendo dar o fundamento certo para essa geração. Sabe, eu tenho orado, jejuado e chorado por essa geração. Não só eu, mas outros líderes do Brasil. Mas será que a gente de verdade, a gente está nesse lugar de entender que o nosso processo muitas vezes é servir a visão de alguém antes de alguém servir a nossa visão? Escuta aqui, escuta o que eu vou te dizer. Você lembra de José? José um dia acordou de manhã e chegou lá e falou assim: pai, mãe, irmãos, a parada é o seguinte, eu tive um sonho com vocês, e eu vi você, eu vi o sol, eu vi a lua, eu vi as estrelas se dobrando diante de mim. Depois ele conta de outro sonho, dos feixes se dobrando diante dele, e ele diz assim: é vocês. E aí ele entrou num processo. E o processo dele levou ele a uma cova, levou ele a uma prisão. E quando ele estava numa prisão, ele encontrou então um padeiro e um copeiro. Vocês conhecem a história. E ele vira para o padeiro e para o copeiro, que tem dois sonhos diferentes, cada um tem um sonho peculiar na noite. E ele diz assim: padeiro, você vai rodar, você vai morrer. Olha que interpretação boa de sonho. Sem espírito político. Você vai rodar. E ele vira para o copeiro e diz: ó, você vai para a presença do rei, um dia que você estiver lá, lembre-se de mim. Então José, ele interpretou o sonho de um copeiro, ele interpreta um sonho de um padeiro. Um dia ele chega no reinado. Na verdade, um dia o rei tem um sonho, e o sonho incomoda o rei. Ele interpreta o sonho do rei, só então ele começa a viver o sonho dele. O que significa? Que muitas vezes nós temos que interpretar os sonhos das pessoas que estão ao nosso redor, para que um dia nós possamos viver o nosso sonho. Sabe, nem toda, presta atenção no que eu vou te dizer, nem toda visão é uma visão para ser executada naquele tempo. Muitas vezes aquela visão é para você guardar ela. Guarda ela no teu coração. Respeite o processo. Amém? Amém? E como Deus dá visão? Diga: Deus dá visão pela audição. Diga: Deus dá visão pela audição. Porque, presta atenção, no reino de Deus, mais importante do que ter uma visão, na verdade, no reino de Deus, mais importante do que visão é a audição. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E muitas vezes você está enxergando algo que é diferente daquilo que você ouviu. Vamos lá, Deus bota um profeta num vale de ossos secos e pergunta: o que você vê? Ele fala assim: eu vejo ossos sequíssimos. Agora, será que pode ter vida aquele vale? Olha aqui para mim. Deus faz um questionamento, Deus joga uma pergunta, questiona ele. Aquele questionamento começa a provocar visão dentro dele. Muitas vezes, quando Deus quer provocar visão dentro de nós, algo que acontece no nosso mundo interior é questionamentos. Nós somos programados como igreja para não questionar. E escute o que eu vou te dizer: você precisa questionar. Questionamentos fazem parte de uma construção de uma visão. Cara, será que a gente pode mudar essa nação? Será que a gente pode mudar o cenário político dessa nação? Será que a gente pode mudar o cenário cultural dessa nação? Será que a gente pode escrever livros relevantes que vão literalmente mudar as fábulas infantis? Será que a gente pode escrever as próximas fábulas infantis? Porque desde sempre o menino maluquinho é aquilo que fundamenta as fábulas infantis das crianças. Será que a gente pode fazer isso? Sabe, esses tipos de questionamentos começam a vir sobre nós, e quando nós olhamos o cenário à nossa frente, é diferente do questionamento que nós estamos vivendo. E Deus começa a falar: profetiza. E quando Deus estava falando com ele, o vale continuava seco. Quando Deus falava com ele, você está comigo? O vale continuava do mesmo jeito. Vamos lá, cola aqui comigo. Por quê? Porque muitas vezes Deus está te falando algo diferente do que você está vendo. Porque no reino de Deus a audição é mais importante do que a visão. E o que você ouve certamente será diferente do que você vê. Agora, essa é a voz de Deus
falando aos teus ouvidos aquilo que um dia se tornará vivo diante dos seus olhos. Eu gosto disso, cara. Eu me lembro quando eu não sei se você sabe um pouco da minha história, mas meus pais se converteram quando eu tinha 6 anos de idade. Meu pai era católico apostólico romano praticante. Minha mãe se converteu, ouvindo os vizinhos de parede fazendo o culto doméstico. Era mais ou menos uma família de 3 irmãos. Eles entregaram a vida para Jesus. Minha mãe entregou a vida para Jesus ali, ouvindo eles, porque o culto doméstico deles era o louvor da igreja. E ela orou 6, 7 meses pelo meu pai. Um dia meu pai chega das fazendas que ele tinha, e ele vem para casa, e ele toma um banho, senta na sala. Ele está sentado na sala, uma luz entra da janela, bate no peito dele, ele cai no chão. Uma voz sai do meio da luz e diz assim: o vento sopra onde quer, não sabe para onde vai nem para onde vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E meu pai, pum, tem um encontro com Jesus. E ele começa a falar em línguas, e ele vai para a igreja, é uma igreja tradicional da cidade. No primeiro culto dele, ele levanta a mão, começa a falar em línguas no culto da igreja tradicional. O pastor vira para ele e fala: ei, você não pode fazer isso aqui não, cara. E ele foi expulso no primeiro culto que ele foi. Louco isso, né? Mais tarde, eu segui o exemplo dele, eu também fui expulso da igreja, de geração em geração, enquanto o sol está amarrado. Mas aí meu pai então começou a me criar nos caminhos do Senhor. Com 7 anos de idade, eu tive meu primeiro encontro com o Senhor. Eu tive uma visão na salinha de criança. E mais tarde eu vim ter o meu encontro com o Senhor de uma maneira mais profunda. Mas quando Deus começou a falar sobre aquilo que eu ia fazer, eu tinha acabado de ser expulso de uma igreja, e o pastor tinha falado para mim: você não vai dar em nada, vai embora. E aí eu fui para um culto do Cristo para as Nações, pequenininho, na Sociedade Bíblica de Brasília. Tinha 50 pessoas. E o pastor olhou para mim e falou assim: ei, você. Sempre quando fala você olha para trás, né? Ei, não, você mesmo está olhando para trás. Está todo mundo olhando para trás? Não, você que está olhando para trás. Quem está todo mundo? Aí você, guri. Aí ele me entregou uma palavra profética de tudo que eu estou fazendo, começando a fazer hoje, sendo que não existia nem sombra daquilo que era. Presta atenção. Sabe por quê? Porque a voz de Deus, escuta, grava isso. Quando Deus fala com você, Deus não está comunicando com você, Deus está criando. Porque tudo que Deus fala, se faz. Disse Deus: haja luz, e houve. Então Deus não comunica, Deus cria. Deus não está comunicando com você, Deus está criando o seu futuro. Quando Deus fala com você, na verdade Ele não está falando com você, Ele está criando. Se Deus fala algo a respeito do seu futuro deixou de ser tempo e se tornou lugar, porque tudo que Deus fala se faz. Então quando Deus está dizendo: o seu futuro é esse, ainda que você não esteja vendo, na verdade Ele já está criando, porque Deus está fora do tempo Cronos, Ele está no tempo da eternidade. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então na sua facela de tempo que você está vivendo, você não consegue enxergar aquilo que Ele já enxergou, porque Ele não está no tempo natural. Então desde a eternidade Ele diz, e quando Ele disse, fez. Então quando Deus fala algo sobre o seu futuro agora não é tempo, é lugar. Todos nós temos um lugar no futuro preparado para nós. Ele disse, e o que Ele disse vai se concretizar, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender das palavras que Ele disse. Ainda que você esteja errando nesse exato momento, no dia que Ele prometeu, Ele sabia que você ia errar. E eu não estou aqui justificando o seu erro, estou dizendo para você que é a hora de você se levantar e parar de se condenar, porque o Senhor já disse, mesmo sabendo que você iria errar. É mais ou menos assim: você pega o seu celular, você bota no GPS, em Indaiatuba, São Paulo, você está indo para São Paulo, você erra o caminho, o GPS fala, recalculando, o tempo muda, sim ou não? Mas o destino não. Se você errar o caminho, pode durar algumas semanas a mais, mas o seu destino é: eu que sei. Esse é o seu destino. Eu que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para dar a vós o fim que desejais. Então a voz de Deus, ela é poderosa para criar aquilo que não existe. Então preste atenção:
Muitas vezes você precisa fechar os seus olhos para ouvir a voz. Não, o mundo está dizendo isso, mas a voz está dizendo aquilo. Siga a voz e não a visão. Siga a voz e não a visão. A visão vai vir depois. Siga a voz. Você se lembra quando Jesus vem passando, Bartimeu começa a gritar, aquele cego: Jesus, filho do rei Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho do rei Davi, tem misericórdia de mim. Jesus fala: o que você quer que eu te faça? Ele fala: eu quero enxergar. E Jesus falou: vem até mim. O que ele fez? Sabia? Fala, tirando a capa. Ele andou até Jesus. Ele enxergou quando ele andava? Não, ele andou cego, porque a voz é que faz o caminho. Não é a visão que faz o caminho, é a voz que faz o caminho. O que você precisa fazer? Você precisa abraçar a voz de Deus hoje. Essa voz que é como o som de muitas águas. Essa voz que é a doce voz, a maravilhosa voz. Porque quando Deus está falando, Ele está criando. Quando Deus está falando, Ele está criando. E muitas vezes, quando Ele está falando, Ele começa a fazer um povo cantar o que Ele está dizendo. Você se lembra? Há muitos anos, muito tempo atrás, não, quando começou o movimento das comunidades no Brasil, nós cantávamos muito: Vento do Espírito. Você lembra disso? Vento. Quem é mais antigo aqui conhece? Só eu estou me sentindo velho. Alguém levanta a mão aí, cara, que conhece essa música aí, velho. Me ajuda. Eu. Obrigado, Keila. E a gente começou a cantar algumas canções que, na verdade, você não pegou essa época, cara. Você vem para cultos como esse, você vê o Espírito Santo enchendo pessoas e batizando pessoas aqui. Isso não acontecia de verdade. Sabe o que a gente fazia com o Espírito Santo? A gente botava ele na salinha de oração. Era ou não era? Quem é daquela época sabe. Quando o Espírito Santo vinha, a gente falava: não, aqui não, aqui tem ordem. A ordem é aqui. Mal ele sabe que foi ele que trouxe ordem ao mundo. Não, vai para a salinha. E as pessoas eram batizadas nas salinhas, nos retiros, mas não eram cheias do Espírito nas igrejas. Só que nós começamos a cantar algo que ainda não estava manifesto, e começamos a falar aquilo que um dia viria. Hoje os nossos cultos são extremamente cheios da presença desse bom amigo. Tem um cara que comunica com a linha tradicional americana, e ele escreveu um livro há um tempo atrás, agora, que esse livro estourou no mundo, nessa linha mais tradicional americana, chamado Deus Esquecido, o Espírito Santo, Francis Chan. E ele fala, ele traz a importância do Espírito Santo novamente para a igreja. Está comigo? Então muitas vezes nós estamos falando aquilo que nós não estamos vendo. E normalmente esse tipo de pessoa são aqueles que saíram, escuta isso, aqueles que saíram do estereótipo estão entrando no protótipo. Pessoas que estão saindo do estereótipo, tudo é igual. Não, nós vamos fazer um protótipo de algo novo, porque nós ouvimos algo que ainda não existe. Você sabe quando Noé começa a construir a arca, nunca tinha chovido sobre a terra? Nunca. Noé constrói uma arca sem nunca ter chovido, sem as pessoas nunca terem então navegado. Ele começa a construir um barco fora, uma estrutura fora do tempo, para um tempo futuro. Talvez esse seja o seu chamado. Permanecer fiel a uma palavra que seja diferente da visão. Você está comigo? Sabe, eu acredito de verdade que quando nós abraçamos a palavra começa a trazer vida, a reviver, ou trazer vida aonde não havia vida. Quando você abra comigo em João capítulo 12, você vai encontrar a história de um homem que voltou à vida. E talvez essa seja uma imagem boa para essa noite. Desculpa, eu estou meio caminhando para um lugar que eu não preparei, então eu vou jogando as coisas aqui, ok? Eu estou meio assim esses dias, eu preparo as coisas, está tudo preparadinho, mas de repente as coisas começam a mudar e eu vou ali. João 12, versículo 9, diz assim, Evangelho de João capítulo 12, versículo 9: e muita gente dos judeus soube que estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a quem ressuscitara dos mortos.
E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Você sabe que Deus, Jesus, Ele pode todas as coisas. Ele poderia estralar o dedo e Lázaro ressuscitar dos mortos, mas Ele estava cumprindo um princípio. Ele estava usando a palavra para criar, a palavra para trazer forma aonde não havia forma, a palavra para trazer vida aonde não havia vida. Então, quando Jesus fala: Lázaro, vem para fora, a palavra, imagina isso, cara, a palavra se estende até aquele corpo morto, o espírito volta, o sangue aquece novamente, e Lázaro sai dali. E quando Lázaro sai, ele então se torna um símbolo do poder da palavra em ressurreição. Isso é um sinal para nós. Diga: eu morri com Cristo e ressuscitei com Ele. Sabe, nós estamos vivendo no poder da ressurreição. Você precisa entender, você está vivendo no poder da ressurreição, porque a palavra ecoou no meio da morte, e Ele te trouxe vida. Para quê? Para que possamos trazer vida aos lugares mortos. Se nós vamos falar ao mundo, se nós vamos gritar às nações, entenda algo: você está se movendo pelo poder da ressurreição. O que isso significa? Significa que você não luta pela vitória, você luta a partir da vitória. Eu não estou lutando para vencer, eu estou lutando a partir daquele que venceu por mim. Sabe, eu não estou lutando para as guerras, sabe, se romperem, para ver um rompimento. Não, eu estou naquele que rompeu para mim. Sabe, nós muitas vezes oramos para que Deus abra os céus. Você está orando errado. Há 2000 anos atrás, um homem morreu, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele subiu aos céus, ele abriu os céus, e os céus nunca mais fecharam. Eles estão aí, ele está aberto até hoje. E todas as vezes que você se alinha com Ele, você entra nesse lugar. Porque Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz a ele: bem disseste, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino. Quando a chave do reino veio para a mão de Pedro, quando ele diz: você é o Cristo, quando nós apontamos e falamos: você é o Cristo, a chave é o acesso, a chave é aquilo que deixa a porta aberta ou fechada. Cristo deixou a porta aberta 2000 anos atrás, ela continua aberta, é só nós acessarmos. Isso é o poder da ressurreição. Você não entra numa batalha pensando se você vai vencer, você entra na batalha como vitorioso. Sabe como Davi entrou no campo de batalha para enfrentar Golias? Ele não entrou pensando... Na verdade, Davi não fala nenhuma vez gigante. Ele não usa a palavra gigante nenhuma vez naquele confronto. Ele sempre usa incircunciso, 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 porque os olhos dele estavam diante daquele que é santo. E ele está dizendo: esse que é santo, tudo está subjugado a esse que é santo. Presta atenção. Nós não vamos lutar pela libertação dessa nação apenas, nós vamos lutar a partir da vitória de Cristo para essa nação, porque Ele comprou para si todo o povo, língua, tribo e nação. Nós não vamos lutar para que a política da nossa nação seja afetada e transformada apenas, nós vamos lutar a partir da mentalidade que Cristo já comprou aquele lugar para Ele. E por que não está manifesto? Sabe por quê? Eu disse isso há um tempo atrás: porque nós demos voz ao diabo, porque o mundo só tem voz onde a igreja se calou. E nós nos calamos, e quando nós nos calamos, o diabo ganhou voz. Chegou a hora de nós darmos a voz nesses lugares escuros novamente. Vamos lá, gente, esse é nosso tempo. Vamos lá, essa é a nossa hora. Chega de nós cruzarmos os braços e dizermos: isso é demoníaco, isso é demoníaco, isso é demoníaco. Não, nós vamos tomar o entretenimento da nossa nação novamente. Nós vamos tomar a política da nossa nação novamente. Sim, nós vamos tomar os meios de comunicação. E não é tomar por força e por esforço. Não é isso. É por posicionamento no reino. É por influência. Você diz: não, isso não existe. Igual um teólogo virou para mim e disse assim: não acredito que nós vamos implantar o reino na terra, porque o governo é de Jesus, não é da igreja. Aí eu disse assim para ele: você sabe que o único sistema de governo diferente de todos os outros é o sistema de governo do reino, porque o governo não está na cabeça no reino. A Bíblia diz: um filho vos nasceu,
Um menino você vos deu, um filho vos nasceu, e o governo está sobre os seus. Se Jesus é a cabeça, quem é os ombros? Quem é os ombros? Olha para o lado e diga assim: você é o ombro. O que significa? Significa que você é aonde Deus depositou o governo. Está comigo? Então o que acontece? Lázaro, Lázaro se tornou o símbolo da ressurreição. Talvez esse símbolo do poder da ressurreição do que nós encontramos em Lázaro, isso precisa ser adquirido por nós. Você precisa abraçar o poder da ressurreição de Cristo, de viver a partir dela. Tem uma igreja dos amigos meus nos Estados Unidos que eles dizem assim: nós não lutamos pela cruz, nós lutamos a partir da cruz. Sabe, quem luta pela cruz faz cruzadas. Quem luta a partir da cruz provoca amor. Nós não estamos aqui para enfiar a goela abaixo o evangelho ao mundo. Nós estamos aqui para lutar a partir daquilo que foi o maior ato de amor. Você está comigo? 3 pontos básicos para você entender o que tinha na vida de Lázaro, que eu acredito que você precisa ter na sua vida para você andar nesse poder da ressurreição. Primeiro, permanecer na palavra. Lázaro estava agora empoderado da palavra. A palavra de ressurreição estava sobre ele. Diga uau. Sabe, permanecer na palavra é manter a palavra antes de viver a manifestação da palavra. Eu disse isso em algum lugar. Sabe, quando Jesus ressuscita dos mortos, Jesus começa a andar com os discípulos no caminho de Emaús. E quando Jesus começa a andar com os discípulos no caminho de Emaús, eles não reconhecem Jesus. Você lembra disso? Eles não reconhecem Jesus. Você está aí? Ok. Eles não reconhecem Jesus. E Jesus fala bem assim: mas não está escrito em Moisés e os profetas que esse homem, ele iria, e ele começa a citar Moisés e os profetas. Por quê? Porque quando Jesus começa a andar com eles, eles dizem assim: você é um forasteiro, você não conhece a história, o homem que era o libertador, ele morreu. Aí Jesus começa a citar Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, os profetas, e provavelmente Jesus estava pegando todos os textos messiânicos da sua morte, da sua ressurreição, estava mostrando aqueles homens o que Jesus estava querendo dizer. Se você não acredita na palavra escrita, se você não permanece na palavra escrita, quando a palavra revelada estiver do seu lado, você não vai reconhecê-la. Sabe por que eles não reconheceram Jesus? Porque eles não permaneceram na palavra. Quantas vezes nós não estamos permanecendo na palavra que Deus nos deu, por isso nós não estamos vivendo a manifestação da palavra. Ame esse livro, vamos lá, gente, ame, medite nele dia e noite, ouça as palavras que Deus te entregou, transfira, ache os textos bíblicos, fundamente o que Deus te entregou pelo ouvir, e agora permaneça naquilo. Não, você não é isso, não, eu sou o que Deus diz que eu sou. Um dia Deus virou para uma família estéril e disse assim àquela família: vocês vão ser pais de multidões. Mas eles não tinham aquilo que eles necessitavam, mas eles precisavam permanecer naquilo. No dia que Abraão pisou um pé fora e se deitou com Agar, se levantou-se então Ismael, que é a geração de quem? Dos árabes. Até hoje a treta está aí, porque um homem não quis permanecer na palavra. Vamos lá, permaneça na palavra. Permaneça na palavra ainda que ela não se manifeste. Ainda que ela não esteja se manifestando diante de você. Amém? 2. Olha o que diz João 12:2. Dava-se ali, pois, uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Diga: Lázaro estava à mesa. Lázaro estava à mesa com Jesus. Diga: permaneça na mesa. Sabe, o poder da ressurreição é te dar direito de você permanecer na mesa. O que significa isso? Diga: graça. Você se lembra, deixa eu resumir essa história com outra história. Você se lembra de Mefibosete? Mefibosete. Se você falar Mefibosete várias vezes, você é batizado no Espírito Santo. Mefibosete. Você fala em línguas. Eu me lembro da minha época de adolescente, quando eu ia para os acampamentos.
Ele falou assim: fala aleluia, aleluia, fala várias vezes. Você quer ser batizado no Espírito Santo? Fala aleluia, 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 batizado, aleluia. Eu preguei essa mensagem anteontem e eu lembrei. Aleluia, 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 aleluia. E ser batizado. É assim que funciona naquela época. Tô brincando, eu não fui batizado assim não, mas que era engraçado, era comum. Meu pai teve um patrimônio de 50 milhões de dólares. Meu pai balizou 2 caras, nós perdemos tudo do dia para a noite. Então eu sei o que é ter tudo e não ter nada. E nós nos tornamos muito felizes nos 2 tempos. Mas eu me lembro quando meu pai quebrou, ele começou a dirigir um culto de oração. Ele dirigiu esse culto por 11 anos, 10 a 11 anos, 6 horas da manhã. E muitas vezes ele não tinha grana para ir para lá. E depois Deus alargou um pouquinho, a gente comprou uma picapezinha assim, sabe? E aquela picape, tenho certeza que aquela picape era uma picape amaldiçoada. Aquele carro era a carruagem do diabo, velho. Porque eu estava em casa, meu pai ia sair 5h30 da manhã para ir para a reunião de oração, e eu vi o carro fazendo assim lá embaixo. Eu já começava a cutucar, meu irmão falou assim: ferrou, velho, a gente vai ter que descer para empurrar essa desgraça de novo, essa carniça. Pede pro Gustavo e o Alessandro descer. E a gente empurrava aquele carro, mano, para aquele carro pegar, aquele carro não pegava. E eu lembro, toda vez que eu conto essa história do eu lembro da picape do meu pai. Pegava no tranco, sabe? Batizado. Voltando a Mefibosete. Mefibosete, então, ele está na casa dele lá. E Mefibosete era um filho da geração antiga. E ele, da geração de rei antigo, ele era neto de Saul. E ele está na casa dele. Normalmente, quando um rei se levantava, ele matava todos os reis, toda a geração do rei passado. Então você imagina, Mefibosete está na casa dele. Ele era filho de Jonas, neto de Saul. E ele está na casa dele, lá escondido. A cidade, a região, o nome da região que Mefibosete estava era região de verdade, sem comunicação. É a tradução da região. Sem comunicação. Literalmente ele estava num lugar isolado, aonde não pegava sinal, aonde o WhatsApp não funcionava, aonde não rolava, mano. E ele estava lá naquele lugar. E então Davi está no palácio e falou assim: será que eu posso agir de benevolência com a casa de Saul? Será que tem alguém? Aí alguém disse: ó, tem um menino, né, de Saul, o nome dele é Mefibosete, traz ele aqui. E aí você imagina, Mefibosete está na casa dele, de repente ele abre a porta, quem está lá? Os soldados de Davi. O que ele pensou? Rodei, vou morrer, me acharam. Mefibosete, quando ele era pequeno, quando o pai e o vô dele morreram no mesmo dia, a menina que cuidava dele foi sair correndo com ele, deixou ele cair, ele ficou com as 2 pernas ruins. Ele teve um problema nas pernas naquele dia. Então ele era deficiente. Então agora pegaram o Mefibosete, colocaram ele na carruagem, estão levando ele para o palácio do rei. Você imagina o que estava na cabeça dele? A cabeça dele estava dizendo bem assim: eu vou morrer. Quando ele chega diante do rei Davi, ele se joga no chão e ele começa a clamar a Davi. Davi fala bem assim: olha para mim, Mefibosete, eu te trouxe aqui para que você possa se assentar na minha mesa para sempre. Eu vou devolver todas as terras que eram do seu pai. E ele devolve várias terras. Olha o que é isso, presta atenção. Você sabe que um deficiente, ele nunca poderia sentar na mesa de um rei? Quantos aqui sabem que você tem lutado contra coisas que são coisas bem difíceis de se vencerem? Seja algum tipo de pecado, de perdão, alguma luta pessoal. Levanta a mão, quem tem passado por lutas assim? Ok. Talvez você se encaixe nesse perfil, sabe, de um homem que muitas vezes está andando e fica trôpego. E muitas vezes você não se sente digno de sentar na mesa do rei. Mas eu quero dizer para você, quando você se assenta na mesa, seus pés não aparecem. A única coisa que você tem que ver é olhar. A única coisa que você tem que entender é olhar para ele.
A única coisa que você tem que fazer é olhar nos olhos dele, porque a Bíblia diz o seguinte: e nós, com o rosto descoberto, somos transformados à imagem daquele que contemplamos. Então preste atenção no que eu vou te dizer. Você não se torna santo para contemplar, você se torna santo quando você contempla. Então quando você está sentado à mesa, você está olhando para ele, você está sendo transformado à imagem dele. Isso é graça, sabe? Isso é o poder da ressurreição. No poder da ressurreição você precisa, você tem acesso à mesa do rei. Você pode sentar na mesa do rei, você pode comer com o rei, você pode brincar com o rei, você pode se divertir com o rei, você pode, vamos lá, você não está mais vivendo sob o jugo da condenação, você está vivendo a partir da vitória de Cristo, e essa vitória de Cristo é o que te garante a transformação. Quando você olha para ele, você bota os olhos nele, você não se torna igual. Eu me lembro quando eu olhei para Jesus em um retiro, quando minha mãe me obrigou para aquele lugar, eu fui para aquele lugar obrigado, eu estava na última cadeira, e Jesus se revelou a mim no domingo de manhã. A presença de Jesus me mudou naquele dia. Eu vim para frente, arrancando a minha roupa, que era um símbolo de rebeldia da época. Eu cheguei quase pelado na frente. E eu me lembro quando me ajoelhei na frente daquele lugar, sem camisa. Eu tive esse encontro tão maravilhoso. Quando eu voltei, sabe, eu não era digno nem de ser visitado pelo Senhor. Deus me deu uma visão naquela manhã. Deus me mostrou milhares e milhares de jovens ao redor do planeta. E esses jovens partiam do Brasil, eles se levantavam com fogo, eles iam para as nações, incendiavam as nações. E Deus me falava assim: um dia eu vou levantar essa geração nessa nação, você faz parte dela. E quando eu fui tomado por aquilo, eu voltei para a quadra que eu pertencia, ali onde eu morava, que tinha uma gangue naquela quadra. E quando eu voltei para lá, eu disse para meus amigos: cara, eu entreguei minha vida a Jesus. Os caras riram de mim e botaram assim prazo de validade para mim. Você vai durar 1 mês, você vai durar 2, você vai durar 3. Vai fazer mais de 20 anos, cara. Estou aqui. Sabe por quê? Ninguém nunca botou uma regra para me viver, foi só contemplação. O que você precisa nessa noite é ver a face dele, é levantar os seus olhos e ver a beleza desse Deus. Aquilo que diz o salmista, que agora, nesse exato momento, centenas e dezenas e milhares de anjos estão olhando para ele, sem conseguir desviar o seu rosto, nem para a esquerda, nem para a direita, por causa da sua beleza. É isso que você precisa, sabe? Você precisa nessa noite ter um encontro. Você não precisa de regras mais, você não precisa viver debaixo de um sentimento ou de palavras do que você pode ou não pode fazer. Você precisa viver através de um relacionamento. Êxodo 19, Deus diz: vocês são nação santa, sacerdócio real, povo escolhido. Fale isso ao povo, Moisés. O que é um sacerdote? Sacerdócio real, aqueles que têm contato com o Senhor, aqueles que têm acesso ao Senhor. Êxodo 19, Êxodo 20, Deus desce sobre o monte, o povo diz: não, Moisés, nós não queremos ir, vai você em nosso lugar. O que eles estavam fazendo? Se abstendo do seu sacerdócio. O que acontece? A lei nasce porque uma geração se absteve de um relacionamento. Você sabe quando as leis nascem? Quando você se abstém de um relacionamento. Você sabe quando as regras nascem? Quando você se abstém de ter um relacionamento sincero com o Senhor. Muitas regras, pouco relacionamento. Poucas regras, muito relacionamento. O poder da ressurreição é esse, de você entender a graça do Senhor, de se assentar à mesa. Você pode se assentar à mesa. Você vai comer com Ele. Você vai ceiar com Ele. Você lembra de Pedro? Pedro foi chamado para o ministério um dia que ele estava pescando e Jesus falou para ele: não pescou nada, joga a rede à direita do barco. Ele jogou e pescou, fez a primeira pesca maravilhosa. Você lembra disso? Pedro morre, ou melhor, Jesus morre. Pedro, já matei Pedro, cara. Jesus morre, Pedro se desvia, porque Pedro se desviou. Porque Pedro era pescador e voltou a ser? Provavelmente ele voltou à vida antiga. Isso é o símbolo. E aí Pedro está pescando, e a Bíblia fala que estava pescando pelado. Eu não sei porque o cara estava pescando pelado, mas está escrito. Eu não sei porque eu falei isso também. Mas Pedro está lá pescando pelado. Aí Jesus aparece, depois que ele ressuscitou dos mortos, e perguntou: você pegou alguma coisa? Ele diz: não. Joga a rede à direita do barco. Quando ele joga, ele faz uma pesca parecida como do dia do chamado dele. Aí na hora que ele puxa,
Na hora que ele puxa os peixes, peixes. Tá dando eco aí, velho? Obrigado. Quando ele puxa os peixes, na hora que ele termina de pescar, ele fala assim: ferrou, é o mestre. E a Bíblia fala que ele toma a túnica e joga, e quando ele chega na praia, Jesus já estava preparando a mesa. Porque Jesus vai te transformar pela mesa. Jesus vai te transformar pela mesa. É na mesa que você é transformado, é na mesa que você é chamado, é na mesa que você é curado, é na mesa que você aprende, é na mesa que você se nega, é na mesa. Você vai ser transformado, é na mesa. Nós precisamos botar a mesa para essa geração. Sabe o que nós fizemos como igreja? Nós recolhemos a mesa e dizemos: não, essa mesa aqui é só dos escolhidos e eleitos. Mas sabe o que Deus está fazendo? Empurrando a geração para a rua para dizer: a mesa é para todos, comam. Empurrando uma geração para fora e dizendo: comam. Porque é na mesa que as coisas acontecem. E o que Deus coloca na mesa? Aquilo que é dele. Ele coloca na mesa o que vem dele. Ele bota na mesa cura, ele bota na mesa amor, ele bota na mesa transformação, ele bota na mesa reconciliação. Ele coloca na mesa aquilo que sai dele, porque nós devemos comer dele. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Sabe, Jesus está colocando, Jesus quer que você coloque na mesa. Sabe, larga a religião, cara. Religião é uma droga. Religião coloca paredes entre nós e Deus. Cristo quebrou essas paredes. Coloque a mesa para a humanidade. Vamos lá, o poder da ressurreição é esse. Coloca a mesa para o mundo. Deixe o mundo experimentar aquilo que você tem experimentado aqui. Coloque a mesa lá no seu trabalho. Coloque a mesa na tua universidade. Coloque a mesa onde você passar. É tempo de nós prepararmos uma mesa até perante os inimigos. Quando você diz: prepare uma mesa diante dos meus inimigos, certamente essa é a mesa que talvez você precise sentar hoje. Talvez o teu inimigo para a vida inteira, até hoje, foi a pornografia. Talvez o teu inimigo da vida inteira, até hoje, foi a angústia. Talvez o teu inimigo da vida inteira, até hoje, foi a solidão. Você está lutando para viver. Talvez você esteja passando uma depressão, sabe? Domingo passado eu estou saindo da igreja. Quando eu estou indo embora da igreja, a igreja que eu pastorei em Brasília junto com meu pai, quando eu estou indo embora da igreja, eu estou vendo um grupo de meninas, sabe? 19 anos, 17 anos, chorando. E uma menina muito agoniada. Eu parei, desci do carro e falei assim: cara, vocês estão precisando de uma coisa, o que está acontecendo? É um grupo de 5 meninas. Uma delas virou para mim e disse assim: Guga, eu estou vindo aqui há 2 semanas. Meu pai está vindo há 3. O meu irmão acabou de tentar o suicídio. E ele está em casa. Ele pegou a gravata do meu pai, amarrou e se enforcou. A gente orou, 2 horas da manhã eu recebo a notícia que ele morreu. Isso mexeu tanto comigo, cara. 2 semanas antes ele foi na igreja, ele chegou na igreja, o pai dele levou ele na igreja, ele levantou a mão e entregou a vida a Jesus. 2 semanas depois, ele estava tirando a vida. Ontem quando eu pregava, anteontem quando eu pregava na onda dura do Lipão, eu fiz um apelo na noite, veio dezenas de pessoas para frente, eu recebi uma mensagem. Eu recebi uma mensagem no meu story. Acho que eu vou lê-la para você, parte dela para você. Pastor, boa noite, queria agradecer imensamente a tudo que aconteceu nessa noite. Suas palavras me tocaram muito, mas o que mais impactou foi quando o Senhor começou a orar pelos enfermos. Olha, Deus usou aquela palavra para me tocar de uma maneira grandiosa. Através daquela palavra, Deus salvou a minha vida, a vida da minha namorada. Estávamos com o coração extremamente machucados e ainda estamos com a depressão, estamos passando por um momento muito escuro e com a intenção de suicídio. Eu na semana passada tive a intenção de me jogar do lugar mais alto da fábrica onde eu trabalho e falhei, mas estava decidido a dar um basta nisso na segunda-feira, depois da manhã, sem retorno. E por coincidência, em segredo assim, a minha namorada também pretendia se jogar de uma rocha em uma praia no dia do aniversário dela, que seria dia 10, nesse domingo, amanhã. Agradeço o que Jesus fez através da sua vida e como Ele me tocou de uma maneira absurda nessa noite, tirando de mim toda a tristeza. Deus me revelou coisas grandiosas para o futuro.
E como sinal de tudo que Deus fez na minha vida e confiança nele, eu vou pedir minha namorada em noivado. E será no domingo, naquela pedra ao qual ela pretendeu se jogar. A gente precisa colocar a mesa, cara. Sabe, eu sinto, Maju, que existem pessoas que te seguem, que têm esse perfil. Eu vejo, Deus te deu uma caneta de vida, uma história de vida. E eu sinto que de ti vai sair, sabe, essa verdade do poder da ressurreição. Eu sinto que Deus te entregou uma unção para trazer vida a essa geração opressa, deprimida e triste. E eu quero orar por você. Pai, eu oro para que as palavras de vida saiam não, eu sinto que apenas a imagem vai transmitir vida. Senhor, eu oro, Senhor, para que haja uma imagem de vida saindo dela, para tocar nessa geração que foi chamada para alegria, não para a morte. Eu oro, Senhor, para que essa geração seja livre da morte pela comunicação da tua filha. Use ela para dar vida. Levante YouTubers, Instagrams. Levante, Deus de poder, uma geração para transmitir a vida nas redes sociais, para parar a morte, Senhor. Eu declaro essa palavra como um decreto sobre a vida de Maju, que tragada foi a morte pela vida. Que isso seja escrito nos pergaminhos da história da sua filha, no nome de Jesus. Sabe, a gente precisa colocar a mesa. Vamos lá. É hora de nós darmos a essa geração a verdade de quem é Jesus, cara. Do pão vivo que desceu do céu. Sabe, quando eu li isso, meu coração mexeu. E eu lembrei de algo que o Espírito Santo falou comigo há 2 semanas atrás, que eu estava conversando com os meus amigos ali, com Douglas, com o Juan e com outros amigos ali atrás. Você sabe que nós estamos vivendo uma transição geracional muito forte do Brasil. Nós estamos vivendo uma geração, alguns já pegaram falando sobre isso, de uma era de espada para uma era de sabedoria. Deus está tirando a geração de uma era de espada e levando uma era de sabedoria. Você sabe que o reino de Deus é um tripé, ok? Justiça, paz e alegria. Está comigo? A geração dos nossos pais foi uma geração de espada. Eles lutaram, eles conquistaram, e isso foi maravilhoso, amém? É uma geração que saiu de um período de ditadura, e eles são fortes. Eles pegaram a espada e desbravaram a nossa nação, e eles fizeram atos proféticos. Eles quebraram a banca, e nós somos gratos por tudo que eles estão fazendo ainda hoje, amém? É uma geração como a de Davi, que lutou pela espada. Mas a próxima geração é a geração de Davi, de Salomão, que irá conquistar pela sabedoria. Está comigo? A nossa geração, ela tem sobre ela a capa da sabedoria, o manto da sabedoria. Agora presta atenção. Se a geração dos nossos pais é a geração de justiça, a nossa geração é a geração de sabedoria. Se a geração dos nossos pais é a geração de espada, a nossa geração é a geração de sabedoria. Eu quero sugerir algo aqui. Só sugerir. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Espada na Bíblia representa justiça. Sabedoria na Bíblia representa paz. Davi disse a Salomão: o seu reinado será um reinado de paz. Então a próxima geração será a geração da alegria. Por que eles têm se matado? Porque provavelmente o diabo está tentando descaracterizar uma verdade que é uma verdade deles. Essa geração nasceu para viver na alegria do Senhor, e a alegria do Senhor é a força. Essa geração é a geração forte. Essa geração é a geração que vai conquistar os lugares que nunca foram tomados antes, porque eles são fortes. Só que, na verdade, nós somos tentados não simplesmente na nossa fraqueza. Na verdade, o diabo tenta descaracterizar aquilo que na verdade é o lugar da nossa maior fortaleza. Quem foi o homem mais manso que andou sobre a terra? Moisés, não é? Por que Moisés não entrou na terra? Porque ele cirou e feriu a rocha. Mas ele não era manso?
Na verdade, ali há um descaracterizar da verdade quem ele é. E na verdade o diabo quer que a gente olhe para o lugar e ache essa geração depressiva, mas na verdade ele é uma geração de alegria. E quando ela encontrar a identidade dela, ela vai brilhar. E o nosso papel é fazer essa geração encontrar isso. Sabe, a segunda causa de morte, eu discipulo pessoas, que Deus tem me dado a graça de discipular pessoas bem influentes. E uma delas é que trabalha diretamente, é o braço direito. Na verdade, ela cuida de toda a parte técnica do Ministério da Saúde, em Brasília. E ela diz assim: a segunda causa de morte entre jovens de 14 a 22 anos é suicídio. Talvez você esteja passando por isso nessa noite aqui, mas hoje a mesa está aqui. Jesus colocou a mesa. Se você tem passado agora, nesse exato momento, nós vamos orar por você agora. Se você tem passado pensamentos de suicídio, você tem passado, sabe, por problemas emocionais que tem te colocado em um lugar que não é um lugar bom. Você tem se sentido só, isolado, e coisas têm acontecido no seu coração que tem te gerado essa solidão. Levante sua mão, quero orar por você. Existe alguém? Levante sua mão, fica com a mão, vamos lá, tenha coragem. Eu quero que você que está do lado dessa pessoa, fique em pé. Você que está do lado dessa pessoa, impõe as mãos sobre ela. Vamos orar por você. Essa casa é uma casa de amor, não é uma casa de julgamento. Nós vamos orar por você agora, nós vamos quebrar a morte. Tragada foi a morte pela vida. Se você sente que você tem atravessado esse vale, sabe, um dia Davi passou nesse vale, ele clamou pela morte. Davi passou nesse mesmo lugar que você passou. Fique em pé, eu quero que você fique em pé. Você que está do lado dessa pessoa, impõe as mãos sobre ela. Todos que estão passando por uma solidão ou por um sentimento de morte, põe as mãos. Você que está do lado, você não consegue botar as mãos, estenda as mãos para essas pessoas. E eu quero que você comece a orar por vida agora. Vamos, levante sua voz. Você que está orando por essa pessoa, começa a liberar palavras sobre ela, dizendo: escuta o que eu vou te dizer, você é um filho perfeito. Deus te fez para ser como Lázaro. O poder da ressurreição está vindo sobre você nessa noite. O poder da ressurreição está vindo sobre você nessa noite. Senhor, toda a rejeição que eles passaram, sabe, a rejeição que você passou faz parte do processo, não é o fim. Vida, Senhor, vida. Eu dou uma ordem a esses espíritos malignos que tentam roubar a vida. Toda presença demoníaca nos quartos, toda presença demoníaca na mente, sai agora no nome de Jesus. No nome de Jesus. Mais, libera o teu amor, Senhor. Toda rejeição paterna vai embora no nome de Jesus. Você é amado pelo Pai, pelo perfeito Pai. Ora caraba choro coroba caraba chara caraba coroba caraba. Ouro coroba caraba chara caraba caraba choro coroba. Ora caraba chara caraba caraba choro coroba caraba chara. Mais Espírito de Deus. Mais Espírito de Deus. Tu que ressuscitou Jesus dos mortos, ressuscite os sonhos, ressuscite o amanhã. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Ora carabachara carabachara. Vida! Você foi chamado para viver. Você foi chamado para viver. A sua história irá dar esperança a outros. A sua vida irá ser um sinal. Assim como Lázaro, muitos vinham para ver Jesus em Lázaro, muitos vão vir ouvir você. Yes. No nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dos seus filhos que a história deles se tornará uma inspiração a muitos. No nome de Jesus. Amém. Sabe, a última coisa que eu acredito que vai te ajudar a viver no poder da ressurreição é não viver pela intimidação. Sabe por quê?
A Bíblia diz que eles planejavam, versículo 9, matar Lázaro. Mas eu quero te fazer uma pergunta: alguma coisa pode ameaçar um homem que já esteve morto? Alguma coisa pode ameaçar alguém que já morreu? Presta atenção, você já esteve lá com Jesus. Jesus esteve lá por você, e hoje você está com Ele nas regiões celestiais. Sabe, nada pode ameaçar um homem que já foi morto, nada pode ameaçar um homem que nasceu de novo. Quando eu me converti, eu mergulhei, sabe, no evangelho de cabeça. Eu amo os missionários, cara, porque esses caras vivem um evangelho que eu acredito, tudo ou nada. E meu livro de cabeceira por muito tempo foi um livro de Richard Humbert, que era Torturado por Amor a Cristo, que a capa do livro era um comunista segurando a cabeça de dois cristãos. E esse homem startou a igreja subterrânea no leste europeu. Eu amava ler os livros dele, cara. E eu orava todos os dias: Deus, me faz um mártir. Que maluquice, cara. E eu amava, então eu montei uma missão. A missão dele chamava Voz dos Mártires. Eu montei uma missão junto com a Voz dos Mártires para ir para o Vietnã, para entrar com Bíblias. Eram mais de 5.000 Bíblias pela fronteira do Vietnã. Então nós projetamos um tubo que ele era do tamanho dessa garrafa assim, ó, que a Bíblia vinha enrolada dentro do tubo, um pouco mais fino que essa garrafa, e a gente botou nos lombos dos burros para entrar. A gente levantou os recursos, e na hora de eu ir, eu não pude ir, e meu time foi. Eles entraram, e eles olhavam assim quando eles estavam saindo. Eu me lembro a gente se abraçando e dizendo assim: cara, eu estou tão excitado por esses dias. Nós vamos falar para um povo que nunca ouviu falar do amor de Jesus. Sabe, essas coisas malucas. Isso, na verdade, aqueles caras, eles são meus heróis. Eles foram porque eles não estavam com medo da morte, eles já tinham morrido. Sabe o que é isso? Senso de missão. E eu encerro com isso. Quando Paulo e Silas, eles começam a pregar o evangelho, e pegam Paulo e Silas, e batem em Paulo e Silas, e julgam Paulo e Silas, e jogam Paulo e Silas no cárcere inferior, e eles estão presos no cárcere inferior. E aí, perto da meia-noite, aqueles caras, eles estão presos, depois de terem apanhado. Sabe o que aqueles caras estão fazendo? Estão cantando. Eles estão lá dizendo: ah, Deus me esqueceu, cara. Sabe, Deus me abandonou nesse lugar. Sabe, eles estão lá cantando: break every chain, quebra as cadeias. E perto da meia-noite, Deus manda um terremoto e abre as cadeias. Presta atenção, você está preso no cárcere inferior, você foi condenado, julgado. Deus manda um terremoto, abre as cadeias. O que você faz? Você foge. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas, na verdade, quando manda o terremoto, todas as cadeias são abertas. O guarda que estava cuidando de Paulo e Silas, ele olha e vê as cadeias abertas, ele pega uma espada e bota no peito para se matar. E Paulo e Silas grita de dentro da cadeia: ei, não lança a mão sobre você, nós estamos aqui ainda. O que faz dois homens permanecerem na prisão, mesmo Deus mandando um livramento? Sabe o que é? Senso de missão. Quem vive pelo livramento perde a missão, mas quem vive pela missão sempre tem livramento. Você sabe, a grande verdade, cara, é que muitas vezes nós estamos vindo para a igreja para se livrar de algo. A gente vem para a igreja dizendo: Deus me livra daquilo, Deus me livra daquilo outro. E Deus vai te livrar, porque Deus é bom, é da natureza dele. Mas presta atenção, mais do que viver pelo livramento, você precisa viver pela missão, porque você está vivendo no poder da ressurreição. Aqui não, mas no mundo espiritual o sangue dele corre sobre nós e em nós. Por isso nós temos acesso. Presta atenção. Gênesis capítulo 1. A Bíblia diz assim: que Deus disse à terra, que a terra produza ervas, que a terra produza árvores, que a terra produza animais. Diga: Deus falou à terra. Então o elemento de origem
dos animais e das plantas é a terra. Está comigo? Então Deus falou a terra, é como se fosse assim, do leite, você tem o leite e você faz o queijo. A matriz foi a terra. Deus disse às águas, que as águas produzam, que das águas nasçam os peixes. Então Deus falou às águas, lê o texto, ok? Então o elemento de origem dos peixes foi. Mas um dia, quando Deus foi fazer um homem, ele olhou para ele e disse: façamos. Deus disse à terra árvores, Deus disse à terra animais, mas quando Deus foi fazer, Deus falou com ele. Vamos lá, o que significa? Significa se uma árvore virar para a terra e dizer assim: terra, eu estou cansado de ficar em você, e tirar as raízes e sair andando, o que acontece com ela? Morre. Se você virar para Deus e falar: Deus, estou cansado de você, o que acontece com você? Você morre. O seu corpo não, porque veio do pó, mas você não é isso. Você é um ser espiritual. Então o teu espírito só tem, na verdade você só tem vida porque você está ligado com Deus. Está comigo? O que eu quero dizer nessa noite para me encerrar, que Deus, você só será plenamente vivo se você estiver conectado com esse Deus, se você estiver alinhado com esse Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite, sabe, e você precisa reconciliar com Ele hoje, você precisa voltar para Ele. Talvez você precise abraçar Ele novamente e dizer: Deus, é o negócio seguinte, eu fiz as minhas escolhas, eu andei os meus caminhos, eu abracei a minha história, e muitas vezes a tua história não é ruim, mas agora eu preciso que o Senhor tome conta de cada pedaço, fragmento da minha vida, porque eu vim de Ti, e eu voltarei para Ti. Você está comigo? Essa é uma noite em que Deus quer te dar o poder da ressurreição. Deus quer te encher desse poder. Na verdade, essa é uma noite em que nós vamos levantar os nossos braços e nós vamos dar o grito da ressurreição. Dizer: eu estou vivo. A vida de Deus está em mim. A vida de Deus está em você. Quando a vida de Deus está em você, você começa a viver isso aqui. Eu encerro com esse versículo, o versículo que o Juan citou, de Atos 17, 6. Porém não os acharam. Trouxeram a Jason e alguns dos irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: esses homens que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Esses homens que têm alvoroçado as nações chegaram também aqui. É a tua hora, cara, de você se levantar e você viver no poder da ressurreição para transtornar o mundo. Ele vai confundir os sábios, Ele irá abalar os sistemas de poder. Ele já começou. Ele irá levantar uma geração que vai se mover no nível de sabedoria tamanha que todo mundo vai dizer: de onde vem isso? De onde vem essas palavras? Sabe, Deus vai te levantar e você vai brilhar nos lugares escuros. Que Isaías se cumpra na tua vida. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, a tua porção, a porção de Deus sobre você. Já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra, mas não, sobre ti não. Sobre ti há a resplandecente luz do Senhor. Jesus, um homem que nasceu nas periferias de Jerusalém, que, sem ter escrito um livro, sem ter sentado em um trono de poder humano, sem ter atravessado uma nação para outra, a não ser no seu nascimento, quando seus pais o levaram, das periferias de Jerusalém, ele escreveu uma história. Ele escreveu livros em corações. Ele escreveu com o poder do amor a história em homens que iriam reproduzir a história em outros homens, e iam reproduzir a história em outros homens, até 2000 anos depois nós estamos aqui.
cada hora na China, a cada dia na China, 1.200 pessoas entregam a vida a Jesus. Breve haverá mais pessoas vivas que entregaram a vida a Jesus do que em toda a história que entregaram a vida a Jesus estão no céu. A Bíblia diz que nos últimos dias o menor no reino de Deus seria como Davi. É agora, não é amanhã, é agora. É agora que as coisas acontecem. Para de falar que essa nação é podre, cara. Para de falar que a política é podre. Não. Ouça e veja. Não veja e fale. Ouça, veja e fale. Que os teus ouvidos sejam os teus olhos. Que os teus ouvidos se tornem a sua visão. Que quando nós nos levantarmos aqui, o Espírito de Deus nos enche de uma maneira tão real, que possamos olhar para o mundo e dizer: todos os reinos da terra são de Jesus, o que Ele comprou para ser. Eu não vou mentir, eu não vou declarar ao contrário daquilo que Ele fez há 2000 anos atrás. Eu vou valorizar o judeu, o cordeiro macho, de braços abertos. Eu vou valorizar o grito de Eli, Eli, lama sabachthani. Eu vou valorizar o grito de está consumado. A plenitude dos tempos nesse homem. E se você quer viver no poder da ressurreição, se você entende que é dele, por ele e para ele, eu queria que você ficasse em pé.